E aí pessoal, beleza? Esse não é meu canal principal, você vai ver só um trecho de alguma conversa que eu tive com as pessoas. Mas isso não quer dizer que você não pode dar um joinha aqui e se inscrever nesse canal de cortes para você ter sempre acesso a novidades aí de uma forma bem resumida, tá? Se você quiser o papo completo, cola lá no meu canal, youtube.com/NinoDenani. E quem sugeriu esse tema tava pensando assim, porra, o Nino tem um canal de magia, né? O cara é mago aqui, mas ele fica falando de neurociência, fica falando de física, fica falando de química, de biologia. No final das contas, o que que é? Magia é ciência ou não é ciência? E se não for ciência, é enganação? O que que é isso aí? Né? E eu vou contar pra vocês o seguinte. Vamos primeiro fazer o que eu sempre faço com vocês, tá? Vamos desambiguar termos pra gente saber exatamente e falar no mesmo, na mesma página, beleza? Pra gente não ficar voando por aí. O que que eu vou tratar neste canal, neste vídeo como magia? Magia é a forma de alteração da realidade pelo poder da vontade, tá? E isso nos dá problemas, porque magia como alteração da realidade, você tem que primeiro se perguntar o que é a realidade, segundo perguntar o que é a vontade. E a partir daí você vai desdobrando conhecimentos para você compreender aquilo que você quer fazer, inclusive o desdobramento dessa realidade e como manifestar o poder da vontade. Não sei se vocês perceberam, mas essas perguntas são perguntas muito filosóficas, que é uma pergunta do porquê mais amplo sobre as coisas, né? O que é realidade? É uma pergunta básica da filosofia, né? A gente tem até filósofos franceses aí da época do Iluminismo que vão começar a questionar se o que a gente vê é real mesmo, e aí a gente vai entrar naquele tipo de conversa que deu origem ao filme Matrix, né? Vontade, o que é vontade, cara? Também a filosofia vai abordar vontade desde os primórdios, né? Alguns vão chamar de vontade, outros de tesão, outros de ânima, outros de ânima, ânimo e ânimos, dependendo do que você está falando, né? Dependendo da linha psicológica, a gente já entra na psicologia aí, que você vai abordar, você vai ter um nome para falar dessa vontade. E ciência, o que é ciência? Ciência é o estudo do que é natural, tá? E ponto, é isso. O que é sobrenatural não é ciência. Ciência estuda aquilo que a gente toca, que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente de alguma forma, que é captada ou pelo nosso próprio corpo, ou, melhor ainda, por equipamentos que vão nos dar formas precisas de medição, tá? Então a ciência estuda a luz, por exemplo, né? Que nossa pele não capta, um cego não capta, mas a gente tem aparelhos que vão medir o lúmen, né, da luz, ou que vão medir os fótons da luz. A gente tem o estudo da vida orgânica, como que a vida se deu no nosso mundo, da onde ela veio, para onde ela vai, né? Como foi o surgimento de vida aqui no nosso mundo, a partir daí como nós chegamos a ser quem somos, né? O que são as rochas, o que são as árvores, o que é isso, o que é aquilo, como funciona o universo. Tudo que é material, logo natural, é domínio da ciência buscar respostas. Coisa importante. A ciência ela não sabe como tudo funciona, porque o papel da ciência não é saber, é procurar, tá? A ciência quer responder às perguntas do universo material. Então, claro, tem algumas informações que a gente sabe e dessas informações a gente vai ampliando o nosso leque. Então, por exemplo, nós sabemos que os organismos evoluem a partir de seleções de pressão natural, né? A natureza pressiona aquele agrupamento, por exemplo, de animais, e esses agrupamentos são selecionados a partir dos mais adaptados para aquele tipo de pressão seletiva. A partir daí a gente tem toda uma cadeia de estudos que vão inclusive estudar o próprio ser humano, fazendo uma regressão, né, fazendo uma matemática inversa até os primórdios das coisas. Então ciência o que é? É o estudo do que é natural. Magia o que é? É a manifestação da vontade, a alteração da realidade pelo poder da vontade. Beleza? Com isso tudo, nós podemos falar que magia é ciência? Não. Nossa, Nino, então magia é pseudociência? Não. E aqui que está o grande bolo. Né? A magia ela não pretende ser ciência. Quem é mago mesmo,
que estuda a magia de verdade, sabe que a magia não quer ser ciência, ela não está se importando na real com isso. Não é que ela briga com a ciência. Pelo contrário, muita coisa nasceu no seio da magia acabou caindo para a ciência em algum momento, como por exemplo a pólvora, noções de purificação de substâncias, que começou lá com os alquimistas, o destilamento, a destilação, as doenças, né, eram terrenos dos hierofantes egípcios, né, os hierofantes foram os primeiros a suturar, por exemplo, né, a conseguir remover partes do corpo de forma decente, né, asséptica, essas coisas todas. Lá Nossa, apareceu um negócio muito estranho aqui. Lá na Grécia a gente vai ter um monte de coisa que os sacerdotes dos cultos vão trazer para a gente, como por exemplo a percepção do mar, né? Quando o mar está revolto, essas coisas todas. E aí tudo isso era dado aos deuses, ou seja, era terreno da magia, que depois virou ciência, beleza? Só que a magia ela não pode se prender a tentar ser ciência, ela não pode se importar com isso. Porque como a ciência é o domínio do que é natural, né? A exploração, por assim dizer, do que é natural, se a magia tentar ser ciência, ela vai se fechar e deixar de ver deixar de fazer as perguntas que a ciência não pode perguntar. Como, por exemplo, Deus existe. Essa é uma busca que a ciência não se preocupa em fazer, porque Deus é imaterial, ele não é natural. Então a ciência não é terreno da ciência pensar a respeito disso. Espíritos existem, não é terreno da ciência pensar a respeito disso. E a magia, ela se ela se propõe a saber dessas coisas também. Então a magia não tenta ser ciência, tá? Acontece que de vez em quando a gente extrapola. Agora, uma coisa muito importante é que, embora a magia não tente ser ciência, a magia não nega a ciência. E isso faz com que a magia não seja pseudociência. Pseudociência é uma coisa que pretende ser ciência, mas não consegue ser. Por exemplo, homeopatia, astrologia. Né? Essas duas coisas elas estão o tempo inteiro brigando com a ciência para tentar ser aceita pela ciência. Só que, de acordo com os próprios métodos que baseiam a ciência, e eu não estou falando aqui só de método científico estrito sensu, tá? Estou falando de métodos amplos de comprovação científica. Através desses métodos, essas coisas não se valem. Então, nem a homeopatia e nem a astrologia. Eles tentam, existem N estudos aí de astrologia nos periódicos científicos. Existem também N estudos sobre a astrologia, homeopatia. Existem N estudos sobre enteogenia, existem N estudos sobre todas as situações dentro do ser da ciência, e nenhuma delas todas elas provam ineficaz aquela situação. Ou seja, isso é pseudociência, tá? A magia ela não pode ser pseudociência porque ela não se presta a isso. Geralmente, as pessoas que vão se prestar a isso são pessoas que não estão envolvidas no meio da magia. Que são essas pessoas que vão para o domínio da baboseira quântica. E eu não estou falando aqui de físicos, tá? Tipo, pêndulo, mesa radiônica quântica, alteração de DNA quântico, o próprio estudo do pêndulo, né, da radiestesia, como é que é aquele negócio lá do 7, barra de Axis. Todas essas coisas são pseudociência. Por quê? Porque elas tentam ser ciência e falham miseravelmente. A magia não está nem aí para isso, tá? E também, para grande parte dessas coisas funcionarem, né, adentrarem a tentativa de ser ciência, elas precisam negar a ciência. Então, por exemplo, quando você vai ver uma mesa radiestésica quântica, para eles funcionarem, eles vão falar assim, existe tal teoria da física quântica que, sei lá, o pensamento muda a realidade. E isso não está na física quântica, então eles negam a física quântica para tentar se encaixar naquele processo. Aí é uma pseudociência, tá? Vocês me veem aqui falando muito de ciência. E eu falo mesmo, né? Hoje em dia eu estudo neuropsicologia, eu estou lá estudando o cérebro das pessoas. E isso é ciência. Só que em nenhum momento eu tento usar a ciência para comprovar alguma lei da magia. Ou seja, eu nunca vim aqui para vocês e falei assim, olha, eu estudo o cérebro humano e eu estou vendo aqui que no lobo para-occipital a gente tem um tipo de
explosão neural quando a gente pensa na realidade e essa explosão neural ajuda a realidade a se moldar. Eu nunca falei isso, né? O que eu faço geralmente é pegar alguma manifestação da ciência e trazer para a magia. Eu faço o contrário. Então eu falo, olha, na magia a gente estuda, por exemplo, vai ter um vídeo de quarta logo logo a respeito de psicose. A psicose na magia, né? E aí eu vou trazer quais são as questões da psicose e fazer uma ponte para o mundo mágico, assim como no vídeo de procrastinação, né? Eu trouxe conclusões do mundo científico, do mundo neurocientífico, eu trouxe conclusões do mundo neuropsicológico, e aí espelhei isso para magia. Eu não falei que a magia que vai fazer não sei o que lá. Eu falei, olha, isso aqui acontece por causa disso, os neurônios se comportam assim e parará, parará. Talvez para ajudar isso, a gente possa fazer um outro processo, por exemplo, a leitura, porque a leitura vai fazer, puxei neurociência de novo, parará, parará, parará. Então, o que é isso? É o conhecimento que eu tenho do universo para mudá-lo através da minha vontade. Então é magia. Sacaram?